Olá, amigos do oestegoiano.com.br, de OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos, quinta-feira, 13 horas, e sempre nesse dia e nesse horário a gente aparece por aqui para um bate-papo. A gente costuma dizer que a gente sempre traz aqui pessoas importantes para falar de coisas interessantes. E assim será hoje, nessa quinta-feira, em mais um bate-papo. E a coisa interessante de hoje é falar sobre Pilates. Essa prática que surgiu há um tempo atrás, até a gente achava que era modismo, mas veio para ficar. E para falar sobre Pilates, hoje, nessa quinta-feira, nesse bate-papo, a gente convidou aqui a Naila Amaral. Bem-vinda, Naila. Boa tarde, nossos cumprimentos. Gratidão por você estar aqui. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os espectadores do Oeste Goiano. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre o método Pilates. Sim, vamos falar sobre o método Pilates. Como eu disse, Naila, eu achei naquela época que tinha vindo era modismo, né? Modismo vem e vai. Mas o Pilates permaneceu, a cidade está bem servida aí de profissionais na área de Pilates e vamos falar sobre isso aqui. E por que também, Naila, você 10 anos de Naila Amaral Saúde Integrada, e dentro do Naila Amaral Saúde Integrada tem Pilates, uma clínica muito bem estruturada em Corá. Aqui temos a fotografia da clínica, Naila Amaral Saúde Integrada. Ela é uma fisioterapeuta e dedica-se com uma exclusividade a mais ao Pilates, e já são 10 anos que se passaram. Naila, são 10 anos de Naila Amaral, estudo de Pilates, data marcante. Antes de falarmos do Pilates, vamos entender, Naila, essa relação que tem, essa relação entre a fisioterapia e o Pilates. Certo. Então, antes de tudo, a gente precisa pensar que o Pilates é um método. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que ministram educadores físicos, fisioterapeutas e também bailarinos. Então, ele é um método e essas três áreas aí utilizam dele. Quando a gente traz para dentro da fisioterapia, que é o nosso nicho, né, lá na clínica, as profissionais que atendem o método Pilates, elas são fisioterapeutas, a gente traz para reabilitar ou prevenir doenças possíveis, né? Então aí a gente vem trazendo o método Pilates dentro da fisioterapia, puxando para nós como ferramenta, eu diria, né? Ferramenta para reabilitação ou prevenção aí de doenças, usando com pacientes. As pessoas que chegam até nós, elas são pacientes, não são clientes só em si, eles são pacientes. A gente vai tratar ou uma prevenção ou uma doença. E a forma de lidar com o paciente tem a ver com o que se quer prevenir e a doença. Isso. Aí o paciente chega até nós, a gente vai fazer uma consulta ali com ele, vai avaliar o paciente e sim a gente vai então traçando os objetivos e o meio que a gente vai chegar, usando o método Pilates como uma ferramenta. Naila Amaral é a nossa entrevistada aqui hoje no OG Notícias para falar de Pilates, essa prática interessante que a cidade tem aí, bons profissionais prestando esse serviço. A Naila Amaral é uma dessas profissionais. Naila Amaral Saúde Integrada, na Avenida Pio 12, esquina com a Rua Rafael Moreira, uma clínica realmente que se dedicou muito ao Pilates e tem outras atividades lá dentro que daqui a pouco nós vamos falar. Naila, voltando um pouco no tempo, como é que surgiu o Pilates? O método Pilates ele surgiu com Joseph Pilates, um alemão. Esse nome Pilates é o sobrenome? Isso, é o sobrenome dele. Antes, o método não era chamado de Pilates, era chamado de contrologia, porque seria a questão da mente que controla o corpo. Depois que Joseph morreu, ele foi homenageado, né? E aí se tornou o método Pilates. É um alemão, Joseph, né? Ele sofria de raquitismo, de asma, então ele foi uma criança que o tempo todo ele se propôs a fazer atividade física. Ele era boxeador, fazia artes marciais, né? Na Primeira Guerra Mundial, ele ficou preso, né, com o pessoal, e ele usou molas, que hoje a gente utiliza molas dentro do método Pilates. Essas molas elas ficam nos aparelhos e elas são a resistência do método. E naquela época, como ele não tinha uma vastidão de coisas para poder usar, na guerra a gente imagina como é que ele pegava as molas das camas e usavam para que as pessoas se reabilitassem, tanto soldados como feridos, enfim, né?
Depois disso, quando acabou esse período, ele foi para os Estados Unidos. E foi lá que foi o ápice, né? Foi quando ele desenvolveu realmente os 34 exercícios que o método Pilates clássico, ele é feito de 34 exercícios no solo, né, no chão, que a gente fala que é o método Pilates. E aí depois ele se propôs a desenvolver nos aparelhos, que é o que a gente tem hoje, que são 4 aparelhos, né? Tem os aparelhos que são clássicos do método e tem os aparelhos que são contemporâneos, que a gente vai atualizando, vai desenvolvendo novas técnicas dentro do próprio método, né? A gente tem esses 4 aparelhos que também se desenvolvem, que a gente tem molas neles para usar de resistência. E lá nos Estados Unidos foi quando teve a explosão desse estúdio, quando as pessoas conheceram mais, lá em 1960, porque era um estúdio muito perto da Broadway, então os famosos conheciam, né? Muito utilizado por coreógrafos e dançarinos, iam lá e aí começou a explosão do método Pilates nos Estados Unidos. No Brasil, ele chegou em 1990, foi a primeira pessoa que trouxe os relatos de 1990 e aqui em Porá, meu estúdio, a gente abriu ele em 2012. Muito bem. Nália, você falou aí que o Pilates, o fundador, José Pilates, é a Primeira Guerra Mundial. Então, por volta de 1914 a 1919, que foram a data da Primeira Guerra. Então, o Pilates está aí com centenários, 100 anos de Pilates na humanidade, prestando serviço. Agora vamos falar, Nália, sobre os benefícios. Até onde vai o Pilates? Quais os benefícios? Na verdade, o método Pilates a gente fala que são exercícios inteligentes e com benefícios muito além do físico, né? Porque a gente trabalha a parte emocional do paciente, a parte mental, porque coloca o paciente para estar concentrado e presente. Muitas vezes as pessoas se dispõem a fazer algo e não está ali no momento, né? Está só fazendo por fazer. Então lá no Pilates a gente está o tempo todo chamando a atenção desse paciente para ele se concentrar no próprio corpo na hora de executar o movimento. Porque na verdade lá a gente não vai usar quantidade de repetições de qualquer jeito. A gente fala sempre que é preciso qualidade no movimento, é preciso se movimentar bem, muito melhor do que fazer várias vezes de qualquer jeito. Então, os benefícios são além de benefícios de flexibilidade, de força, de coordenação motora, de alívio de dor, porque nós somos fisioterapeutas e a fisioterapeuta ela traz esse alívio de dor, né, para o paciente. Mas a gente trabalha essa parte mental e trabalha muito a parte da respiração também. E a gente sabe que a respiração é o que ajuda a diminuir a ansiedade. As pessoas hoje em dia não param nem para respirar, né? Então, a gente chama essa presença da respiração. Também em alguns exercícios específicos, tá, gente? O Pilates não é só respirar, porque tem gente que fala, nossa, eu não consegui fazer Pilates porque eu não consegui respirar. Tem momentos certos para respirar, tem exercícios certos para respirar. E fazer um exercício e prestar atenção no corpo. Você falou algo importante, quer dizer, tem a educação física que se faz ao ar livre e que às vezes não leva em conta isso. Fazer o exercício físico e prestar atenção no corpo. Isso, é porque hoje em dia as pessoas, a gente tem muita informação. Então, como a gente tem tanta informação, a gente é bombardeado, a gente não sabe o que prestar atenção. Mas no momento que a gente se dispõe a fazer algo, é importante você estar presente e concentrado, né, para que isso seja muito mais bem feito. Nália, antes nós tínhamos atividade física no modelo de academia, ainda temos, né? A educação física no modelo tradicional. Com instrumentos que significa ali aquele esforço repetitivo de atividades com braços, com pernas, com tronco e que demanda cansaço. O Pilates tem também o cansaço, mas parece que o Pilates é mais importante porque nele você pode dosar o cansaço de acordo com o perfil físico do paciente. O método Pilates a gente vai conseguir colocar ele realmente na aptidão física do paciente, a gente traz esse trabalho individualizado. O que acontece às vezes, quando as pessoas procuram às vezes uma atividade que não tem tanto essa orientação, ele não vai conseguir, a pessoa própria leiga, ela não vai conseguir saber o que ela precisa fazer, como é que ela vai dosar isso para ele, né? Dentro do método Pilates, como a gente tem fisioterapeuta que está ali em cima, exclusivamente ali em cima do paciente, ela consegue controlar e então trazer o que for melhor para aquela pessoa naquele momento. Bom, G Notícias, nosso endereço no Instagram, hoje falando com a Nália Amaral, hoje o assunto aqui é Pilates. Nália, o Pilates me lembrou a yoga, que é uma prática oriental, que não faz um esforço físico assim,
que demanda cansaço e que também procura trazer a paz, a serenidade mental. Em termos disso, Naila, até onde o Pilates pode contribuir para a mente ficar silenciosa, a mente tranquila? Nesse aspecto, o Pilates até onde pode contribuir? Pode contribuir muito pensando nisso, porque a gente vai trazer atenção o tempo todo da pessoa para o próprio corpo. Na yoga, por exemplo, a gente trabalha isso, né? Eu já fiz yoga por um ano e a gente vem trazendo esse trabalho na yoga também da respiração, de posturas, né? Paradas, posturas dinâmicas. A yoga, ela respeita o próprio corpo da pessoa, né? Você vai até onde você consegue. Dentro do Pilates, a gente vai trazer esse esforço para o paciente, a gente vai tentar trazer atenção para locais que o paciente precisa, e pensando a nível de mente, como a gente precisa de um paciente concentrado, ele vai trazer essa sensação que às vezes a gente não está tendo, né, no nosso dia a dia, de concentrar-se em algo que você se dispõe a fazer. Então esse é um benefício do método Pilates, que a gente fala que é conexão da mente com o corpo. Comente aqui no Instagram, comente aqui em Alger Notícias, deixe seu recado para Naila Amaral a respeito do Pilates, a sua experiência com esse método legal. A gente ouve na cidade de Porá muita gente falar positivamente a respeito do Pilates. Ô Naila, mas quem pode e quem não pode? Tem restrição? Tem quem não pode fazer Pilates? A gente não restringe lá na clínica, não. É claro que cada pessoa tem a sua aptidão física diferente. Então, por exemplo, com criança, a gente tem que ter uma instrutora que ela tenha a habilidade de lidar com crianças, porque, na verdade, para criança precisa ser um pouco mais lúdico, né? A gente precisa ter um pouco dessa brincadeira, porque nem é a fase da vida que ela está querendo levar alguma coisa tão a sério, né? Então, a gente tem que moldar para quem a gente vai estar trabalhando. A gente trabalha com gestantes, trabalha com idosos. Hoje lá na clínica, meu paciente mais idoso, ele tem 95 anos. Então, assim, é claro que para cada idade, para cada aptidão física, porque a gente treina, por exemplo, atleta, mas a gente treina um senhor que chegou lá com 95 anos, que é um idoso. Então, a gente vai moldar e dosar o método para qual seja a pessoa. Ali na rua Rafael Moreira, aqui próximo do Oeste Goiano, esquina com a Avenida Pio 12, tem Naila Amaral Saúde Integrada, e dentro do Naila Amaral Saúde Integrada, o estúdio de Pilates. E é muito agradável de ver as cenas do Pilates, que, conforme ela disse, usa equipamentos, movimentos no solo. Aqui estão imagens internas de Naila Amaral Saúde Integrada, a prática do Pilates, essa prática que traz saúde e, conforme ela também informou, algo também preventivo para fortalecer o corpo e melhorar a circulação, enfim, e a questão também mental, que é muito importante. Naila, mas eu disse agorinha, saúde integrada, então significa que tem algo mais do que Pilates naquele endereço. Fale disso, do algo mais que ali existe. Então, além do método Pilates, que é ministrado por fisioterapeutas, as fisioterapeutas ela também tem as suas especialidades, a gente atende em consultório paciente também. Então, nós temos a Joyce Miranda, que é uma fisioterapeuta que ela é especialista em ortopedia. Eu tenho a Angelina Almeida, que é uma fisioterapeuta que ela é especialista em saúde da mulher, em uroginecologia, saúde do homem também, tá, gente? Tenho eu, fisioterapeuta Naila, e a Tatiele Zanini, que nós somos especialistas em osteopatia, que é uma especialidade que trata o corpo de forma global, né? A gente vai olhar o que está disfuncionando naquele corpo e com terapia manual a gente vai trazer a função desse paciente. A gente tem também psiquiatra, o Dr. Pablo, ele vem da Barra do Garça e atende todas as sextas-feiras lá na clínica. Nós também temos a Lívia Clécia, que é uma massoterapeuta, ela também trabalha com reiki, massagem energética. E nós também temos na clínica aromaterapia, a gente trabalha com óleos essenciais, que são substâncias que a gente vai trazer benefícios inumeráveis para o corpo. A gente consegue trabalhar tanto a parte física com óleo essencial, como a parte mental também. Você citou aí vários profissionais e várias especialidades, por isso saúde integrada, muito legal. Ô Naila, e vocês são todos fisioterapeutas, né? A maioria lá são mulheres. Você falou de alguém aí que é homem, o Pablo, né? Mas fale sobre a fisioterapia, Naila, e na prevenção, a fisioterapia em si, todas as especialidades
se previne, é possível prevenir, né, do que vai acontecer de pior. No caso da fisioterapia, o que você recomenda para o nosso internauta? Para ele ter como postura, forma de sentar, enfim, para que não tenha problemas aí nessa área que você atua. Na verdade, hoje em dia a gente caiu muito por terra que deve se sentar de tal jeito, deve se deitar de tal jeito, porque é algo que não acontece. Não tem como, né? A gente não... É claro que dentro do ambiente de trabalho, se a pessoa consegue posicionar os pés, não ficar com o pé elevado na hora de trabalhar, ter um mouse que está da altura do cotovelo, é algo ok, é algo que a gente precisa fazer assim. Mas como é que eu vou falar para a pessoa durma assim, a pessoa não vai nem ver, ela não consegue. É natural. Isso é algo que é natural. Então, o que eu diria hoje para você que está escutando é se movimente. Nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Eu sei que as gerações que se passaram, isso foi algo que não foi tão feito. Às vezes pode ser que não tenha sido tão ensinado, né? Eu estava conversando com os meninos aqui nos bastidores e disse que fazer exercício físico é como escovar os dentes. A gente precisa fazer todos os dias. Seja lá qual modalidade você vai escolher, mas você precisa fazer exercício físico e diariamente. Não adianta você me falar que faz, por exemplo, eu caminho uma vez por semana. Isso é muito pouco. O seu corpo não vai nem sentir. Então, a prevenção de qualquer coisa é faça exercícios. E a outro detalhe é sentir dor não é normal, gente. Nós temos tratamento para qualquer situação. Então, às vezes tem gente que chega lá na clínica, por exemplo, eu atendi um caso de uma pessoa que estava sentindo dor desde janeiro. Eu fiz 2 sessões de fisioterapia com ela. Ela achou que isso nunca era possível, essa melhora que ela teve, né? Ela limpou a dor dela em 90%. Agora, uma pessoa que estava desde janeiro sentindo dor e não sabia quem procurar, então, se você estiver sentindo dor, você nos procure lá na clínica, porque sentir dor não é normal. Naila Amaral Saúde Integrada faz trabalho a domicílio, seja de pilates ou na área de fisioterapia? Fazemos sim, trabalho a domicílio, fazemos o trabalho em consultório individual, o trabalho em grupo dentro do pilates. Para todos os gostos a gente consegue atender. O pilates demanda equipamentos, mas aí simplifica-se uma sessão? Se for dentro, se for em casa, aí é o mat pilates, que são os exercícios que são feitos só no mat. O mat é o aparelho, o tapetinho, é um solo, né? Aí são exercícios que são só aqueles 34, que foram criados por Joseph lá em 1980 e poucos. Exatamente. Vamos para o final desse nosso bate-papo interessante, porque falar de saúde é muito importante. Afinal, a saúde é o bem maior e a fisioterapia, o pilates, trabalha com saúde, trabalha até com prevenção. Quando a pessoa for lá aderir ao pilates, começar a praticar, quantas sessões semana precisa ou depende também do perfil? Depende. Assim, porque tudo depende da pessoa que a gente pega, porque nós não somos iguais, né? Cada pessoa tem uma demanda diferente do corpo, se a pessoa ela vai estar fazendo outra atividade, se ela vai estar só com a gente, como é que está esse corpo? Então, assim, para me falar aqui é algo que não tem sentido, eu falaria algo que talvez não vai ser a realidade para você que está escutando, mas a gente tem planos de 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana lá na clínica, mas é algo que é individual mesmo, a gente não consegue prescrever isso sem ver a pessoa. Muito bem, e tem gente ouvindo a gente, tem gente vendo e ouvindo e perguntando, mas o que me custa o Pilates financeiramente? O que você pode falar disso, Naila? O Pilates é algo acessível popularmente? É algo acessível sim, porque vai depender do que a pessoa se propõe, o que é prioridade na vida da pessoa. Na minha vida, a prioridade é a minha saúde, porque sem saúde a gente não consegue então fazer nada, né? Então é diferente de preço com valor. Qual que é o valor que se agrega nesse produto? O valor do Pilates ele é muito alto mesmo, ele é um método que traz muito benefício para o corpo. Então o preço é muito acessível, é um preço que é barato pela qualificação da equipe que atende. Vai depender então do paciente e da demanda do que ele se propõe. É isso aí, muito bom, Naila. Grato a você por vir aqui prestar essa informação. Era muito tempo que a gente queria falar de Pilates aqui para esclarecer, porque Pilates realmente é muito importante. No caso dela, Naila Amaral Saúde Integrada, Pilates e saúde, conforme ela mesma explicou, de uma forma bem abrangente. Você traz aqui um presentinho, o que é isso?
Ó, lá na clínica a gente trabalha com óleos essenciais, né? Então esse aqui é um kit, que a gente tem 3 óleos essenciais. A gente tem o óleo de lavanda, que é o óleo mais conhecido, é um óleo calmante, analgésico. Tem um óleo de limão, que é um óleo adstringente. E a gente tem um óleo aqui também de hortelã-pimenta, que é um óleo que é muito bom para abertura de via aérea. Ele é um óleo muito bom para a parte digestiva. Então esses são óleos que a gente pode usar eles de via interna, tomando eles. A gente pode passar tópico no corpo, por exemplo, como o óleo de lavanda, ele é óleo calmante. Se a pessoa tiver tomado uma picada ou queimadura, ele acalma essa pele que fica bem vermelha, né? E a gente também usa ele de forma lavatória, que a gente vem e coloca para respirar. Quando a gente usa esse óleo respirando, a gente trabalha as emoções. Então a pessoa que é ansiosa, agoniada, usa o óleo de lavanda e faz a inalação dele, consegue diminuir então essa ansiedade através do sistema límbico. Então hoje a gente vai estar fazendo uma forma para alguém estar ganhando esse kit de óleos essenciais, né, Valdeci? Sim, e vamos estabelecer, Naila, o seguinte: quem chegar primeiro aqui no Oeste Goiano vai ser dono dessa fórmula aqui, dessa preciosidade. Que são os óleos essenciais. Quem chegar primeiro aqui no Oeste Goiano vai receber, quem sabe das mãos da própria Naila, esse brinde ofertado aos nossos internautas. Naila, algo mais a dizer? Nosso agradecimento por você ter vindo. O que eu quero dizer para a população icaraense é que nós estamos lá de portas abertas para todo mundo que quiser apenas conhecer também. A pessoa pode ir, pode fazer uma aula, conhecer o método, porque às vezes a pessoa fica até com medo de falar, chegar lá eu tenho que fazer, às vezes eu não gostei. Não tem, a gente oferece. Uma aula gratuita é possível? Gratuita não. O conselho ele não nos permite a gente oferecer serviço gratuito assim, a não ser que fosse alguma coisa social, né? Mas é um custo baixo, a pessoa conhece, se você gostar, é um método que traz muito benefício para o corpo, a gente consegue eliminar a dor que as pessoas guardam aí no corpo por tanto tempo, né? Por ser fisioterapeuta que olha, e as fisioterapeutas de lá são muito humanas, tratam com muito carinho e atenção todos os pacientes. Usa-se música ambiente? Música ambiente, a gente tem aromaterapia lá na clínica para todo mundo usar. O pessoal chega mesmo agoniado, já para lá na recepção, já inala um óleo essencial para conseguir concentrar mais. Então, a gente não presta só, né, esse serviço, a gente oferece ali uma vastidão de serviços para as pessoas quando ela vai procurar o método Pilates lá na clínica. Aroma e música, veja bem, o ambiente fica espetacular. Algo mais a dizer? Só isso mesmo, e qualquer coisa. Isso, Naila Amaral, Saúde Integrada. Valeu, Naila, valeu demais você ter vindo. A gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, dessa quinta-feira, dia 15 de dezembro. Nós vamos ter um recesso de live nesse final de ano para voltar em janeiro. Sempre, a cada quinta-feira, no 2023, a gente vai estar aqui falando sempre de coisas interessantes. Obrigado a você que nos acompanhou hoje, nessa quinta, 15 de dezembro.